Alô, alô, meu terceiro ano. Vamos para mais uma aula online aí. Rezando para que o coronavírus vá embora, né? O mais rápido possível. Eu já não aguento mais essa situação, né? Ficar em casa é muito ruim. E acho que vocês também concordam com isso, né? Ficar em casa é ruim. Mas enquanto não podemos voltar, estamos aqui trabalhando de casa para dar o melhor para vocês. Senhores, hoje a aula é sobre interiorização, tá? E invasões no Brasil. E aí eu vou recobrar um papo que eu já tive contigo, quando a gente falou lá do governo geral, do início do Brasil, né? Você lembra que antes de colonizar, a gente tem algumas expedições chamadas de expedições guarda-costa. E em boa parte comandada pelo nobre português Cristóvão Jacques, né? Que eram chamadas, batizadas, as expedições guarda-costas, né? Ou seja, a gente sabia que a partir de Tordesilhas, né, o litoral brasileiro, ele ficou quase que em sua totalidade destinado a Portugal, né? Mas o que não livra que o Brasil sofresse invasões de outras nações, de outras fronteiras. Então pode reparar que já em 1550, né, você tem aí a França invadindo o nosso território, tá? Começando pelo Rio de Janeiro, em 1555, lá você tem, né, a guerra entre os franceses, tá? E os portugueses no Rio de Janeiro, tá? Você vai ter as figuras de Mendes de Sá, as figuras de Estácio de Sá, né? Mendes de Sá e seu sobrinho Estácio de Sá reagindo e expulsando os franceses do Brasil, e em 1555 fundando a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é, de fato, né, aí hoje é o nome do nosso estado. Tá? Então, já em 1550 você tem as primeiras invasões, né, e um dos motivos das expedições guarda-costas continuarem ocorrendo mesmo depois da expedição colonizadora é justamente resguardar esse território. Tranquilo isso, senhores? Talvez eu não tenha falado do segundo momento, que é a França equinocial, né? A França perto né, França perto ali do norte, senhores. Você vai ter uma invasão francesa também no Maranhão, tá? O Maranhão também vai ser, de fato, uma, tá, das regiões que a França também vai conquistar. Posteriormente vai ter um processo um pouco complicado entre Portugal e França também quando falarmos da Guiana Francesa, tá? Mas isso é um pouco mais pra frente. Bom, então já, né, no século XVI você tem, tá, duas tentativas de invasões que não deram certo, claro, né? Bom, enfim, os portugueses reagiram, tá, a essas invasões. Então, esse é o primeiro momento da aula que eu quero falar com vocês, porque eu acho que isso é importante para você cair no teu vestibular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, senhores, a partir do século XVI, né, a partir de aí 1580, né, a gente vai ter um probleminha, tá? Vai acontecer uma batalha na África chamada Alzácer-Quibir, né? E nessa batalha de Alzácer-Quibir, misteriosamente, o corpo do rei português Dom Sebastião não será encontrado. Senhores, o fator é Dom Sebastião morreu na batalha de Alzácer-Quibir, mas o corpo não foi encontrado. E entenda que eu estou falando de Portugal, um estado absolutista, um estado que via no rei a sua identidade. E esse rei some misteriosamente numa batalha em colônias. Senhores, isso em Portugal vira uma religião, tá? Vai haver uma corrente de pensamento criada, desculpa, né? Corrente de pensamento é um pouco exagero da minha parte, mas vai haver um clamor popular em torno de saber aonde o nosso rei, protetor da nação, foi parar. Dom Sebastião, sem paradeiro, cria-se o tal do sebastianismo. Só que havia um problema, senhores. Dom Sebastião não deixa herdeiros. E uma vez não deixando herdeiros, você sabe muito bem que a característica das monarquias europeias, nesse momento, eram monarquias hereditárias, passadas de pai para filho. E aí começam os rebuliços, né, entre as nobrezas, quem assume e quem não assume, guerras, medidas políticas. O fator é, o parente mais próximo de Dom Sebastião era Filipe II, do reinado da Espanha. E é isso, senhores, que vocês estão imaginando. Filipe II vai anexar o trono português à Espanha. Senhores, só que
Essa anexação de trono, óbvio, Portugal ia continuar existindo, os colônios portugueses iam continuar existindo, a colonização brasileira ia continuar existindo, sim, não ia mudar idioma, não ia mudar a cultura, não ia mudar a religião, não. Até porque também eram estados católicos bastante, uma estrutura interna bastante parecida. Mas o fator é, a dinâmica interna das colônias vão mudar, sim. E o que vai acontecer, senhores? Quando em 1580, Filipe II, eu tô falando de 1580, ó, Filipe II anexar o trono português, senhores, a primeira medida bem clara que se refere à igreja e às coroas espanhola e portuguesa é o seguinte, olha, se são as mesmas coroas, não há necessidade de ter limite territorial, portanto, foi o fim do Tratado de Tordesilhas. Então você tem que ter bem claro que a União Ibérica é o nome dessa união, teve como fim o Tratado de Tordesilhas. E aí, senhores, por qual? Qual era a terra espanhola? Qual era a terra portuguesa? Ou então era tudo terra espanhola? Cuidado. Falar que era tudo terra espanhola está correto porque a Espanha anexa Portugal. Mas não caia na falsa ideia de que os portugueses sumiram. Porque não sumiram. Senhores, a primeira medida da União Ibérica, né, é a proibição da comercialização do açúcar com a Holanda. Presta atenção que a Holanda também era produtora de açúcar, tá? E o capital Flamengo, né, era um capital que financiava, tá, uma boa parte do açúcar. Só que tinha um problema, eles eram protestantes. E aí, senhores, eles sendo protestantes, os Países Baixos vão começar a questionar sua ligação com a Espanha e vão fazer o Tratado de Utrecht. Nesse Tratado de Utrecht, a Holanda se torna independente da Espanha. E, senhores, uma nação independente em pleno século XVI era a mesma coisa que dizer uma nação em busca de formar o Império Ultramar, em busca de formar o Império Ultramarino. E é justamente isso que a Holanda vai fazer. Quando a Holanda vê o fim do Tratado de Tordesilhas e a anexação da Espanha perante Portugal, no caso, ao contrário, né, a anexação perante Portugal da Espanha, a Holanda vai para o ultramar. E adivinha onde a Holanda vai invadir? O Brasil, senhores. O Brasil era a principal economia açucareira nesse momento. Em 1624, você vai ter a primeira tentativa de invasão holandesa sem sucesso, tá? Os holandeses em Salvador vão ser combatidos pela jornada dos vassalos. Portugal mais Espanha vão reagir a essas invasões. Tranquilo isso? Beleza? Vão reagir a essas invasões. Só que tem um problema. 7 anos depois, desculpa, entre 6 e 7 anos depois, eles retornam. Mas agora eles escolhem o centro açucareiro do Brasil, Pernambuco, e vão ter sucesso. Professor, como assim eles vão ter sucesso? Senhores, veja que tinha passado o relativo maior tempo e que não haviam expedições suficientes para garantir o litoral brasileiro. Só que na capital, obviamente, o exército ia ser mais forte. No centro açucareiro também era para ser mais forte, só que havia um problema. Alguns colonos em Portugal estavam começando a ter uns questionamentos em relação à Igreja Católica. E quando a Holanda invade, ela promete liberdade. E aí esses colonos, olham bem, bom, qual é o propósito da invasão holandesa? Já em 1637, você vai ter um cara que vai ser importantíssimo, chamado Maurício de Nassau. Quando Maurício de Nassau assume, de 1637 a 1644, eu estou falando do século XVII, Maurício de Nassau, ele concede liberdade religiosa aos judeus, constrói-se as primeiras sinagogas do Brasil. Então, ou seja, você vê que é uma grave, né, destoante do Estado católico, um Estado que é teocrático, um Estado que é ligado à religião, um Estado que não é laico. Você vai ter Maurício de Nassau concedendo créditos para os engenheiros do açúcar. Entenda que era uma espécie de privilégio econômico no coração da economia açucareira do Brasil. Beleza? Você vai ter Nassau investindo em urbanização, como eu botei no quadro.
Você vai ter Nassau criando escolas, você vai ter Nassau criando, de fato, infraestrutura para esse povo do Nordeste. Veja, senhores, o processo intenso de urbanização até aqui tinha sido em Salvador, que era a capital, era onde as pessoas chegavam. E quando Nassau conquista essa confiança, ele consegue governar Pernambuco por esse tempo. Só que é um problema. Em 1640, a dinastia dos Bragança, 3 anos após Nassau assumir, recupera Portugal. E qual é a questão? Entenda a situação portuguesa. Um país relativamente menor em dimensões territorial do que a Espanha, isso aí você sabe. Um país recuperando a sua nobreza, é uma coisa que você também está acompanhando o processo. Um país que uma vez sem nobreza, a burguesia se enfraquece. O país que uma vez a burguesia se enfraquecendo, a produção diminui. Um país que uma vez a produção diminui, os lucros caem. E se a política aqui é mercantilismo, a balança portuguesa está desfavorável. E se a balança portuguesa está desfavorável, os créditos para os outros produtores de açúcar não atendidos por Nassau estavam prejudicados. Então, alguns outros setores do açúcar não ligados diretamente aos ligados a Nassau vão começar a entender o seguinte: olha, a Holanda está impedindo a recuperação econômica portuguesa. Só que o problema é, Portugal, em primeiro momento, não tem capital necessário para quê? Expulsar os holandeses de vez. Então, os próprios colonos portugueses, em 1654, eles vão organizar a insurreição pernambucana, em que vai haver uma expulsão definitiva, e aí já conta com tropa portuguesa no território se mobilizando, tropas que descem de Salvador, que vão do Rio de Janeiro, para expulsar efetivamente esses holandeses, e esses holandeses são expulsos. Mas o legado das liberdades são heranças que jamais foram apagadas do Brasil. Então essa junção das coroas ibéricas, da União Ibérica, transforma, tá, as dinâmicas internas da coroa, e que não foi imediatamente quando Portugal reassume, em 1640, Portugal recupera seu trono, não é imediatamente que eles redividem as terras, não. Por enquanto, sem leis, eles vão, se expandindo. E o que vai acontecer, senhores? Nesse momento, após o Tratado de Haia, 1661, quando se devolve o Nordeste para Portugal, tá? A devolução oficial do Nordeste para Portugal, Portugal procura se recuperar economicamente. Já em 1713, né, você tem ali o Tratado de Utrecht, discussões territoriais entre Portugal e Espanha. Você vai ter os tratados, né, de Santo Ildefonso, né, em relação ao território de Santa Catarina. Você vai ter a questão do Rio Grande do Sul e a questão dos 7 povos das missões, que vão ser terras ali a todo momento disputadas Portugal e Espanha. Ora pertencia a Portugal, ora pertencia à Espanha. Beleza, esse Montevidéu ficou um tempo com a Espanha, depois voltou para Portugal. Aí a Espanha anexa o Rio Grande do Sul, depois devolve o Rio Grande do Sul, e no Santo Ildefonso devolve 7 povos das missões. Tranquilo isso? Você vai ter o segundo Tratado de Utrecht, vai se referir também à região sul do país. E o território brasileiro está sendo redefinido. E vão ser redefinições bruscas, senhores. Bom, e dentro de todo esse processo de novos tratados, a gente só vai ter paz em relação aos tratados de 1780. Tá? Apesar de 1750 termos o Tratado de Madrid, só em 1780 que a gente vai ter, de fato, uma paz estabelecida. Bom, já em 1703, senhores, falando aí do âmbito econômico, esquecendo um pouco o âmbito territorial, Portugal vai estabelecer o Tratado de Mítino. Professor, que tratado é esse? É o famoso Tratado de Panos e Vinhos, 1703, onde Portugal subordina uma boa parte de sua economia externa à Inglaterra. É aí o começo, né, dessa aliança fiel à Inglaterra,
quando você tem o período pós-União Ibérica, que foi um período traumático, tanto para as dinâmicas internas, quanto para as dinâmicas externas. Detalhes, senhores. O período da União Ibérica foi o período em que se menos exportou escravos angolanos, por exemplo. Agora estava sofrendo uma crise escravista absurda. Tranquilo? Porque as colônias portuguesas na África estavam um pouco perdidas. Estavam sem Estado. Essa é a realidade. Tranquilo? E o que vai acontecer? Portugal vai entender que precisamos expandir os nossos domínios nas fronteiras. Precisamos recuperar economicamente, não só fazendo alianças externas, mas indo em busca de metais preciosos, que é o objetivo inicial, dentro dessas terras. E por que isso vai aumentar? Porque com a junção das uniões ibéricas, alguns colonos portugueses, nobres portugueses, vão ver que na América Espanhola havia uma quantidade maior de ouro e prata. Já havia esse pensamento óbvio na coroa portuguesa, mas isso aumenta um pouquinho. E o que eles vão organizar? O governo português vai organizar as entradas. O que são as entradas? As expedições oficiais. As expedições que vão ser empreendidas pelo Estado português para explorar o território. Tranquilo isso? Senhores, e além das entradas, nós vamos ter as bandeiras. E aí, senhores, São Paulo ama esse tema, né? Porque o berço do bandeirantismo, dos bandeirantes, é o Estado paulista. Tranquilo? Então, os bandeirantes, você vai... Rua dos Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, Avenida dos Bandeirantes, tudo referido aos bandeirantes, tem em São Paulo, né? E o que vai acontecer, senhores? Uma classe vai voltar a ter um destaque nesse momento aqui. Quem são? Os índios. Porque os índios vão voltar a ser amigos, né? Amigos não, mas bem vistos por esses caras. Porque os bandeirantes, tá? Eles vão começar a capturar esses índios. Aí você vai ter, né, o tal do sertanismo de contrato, onde você vai pegar esses índios para trabalhar para você, onde você vai começar a escravizar esses índios. Só que aí tem um problema, né? Tem alguém aqui no território que já estava há um tempo tentando impedir que os índios fossem escravos. Justamente o que você pensou, os jesuítas. Então, portugueses e jesuítas vão começar a brigar no território em relação ao que fazer com os índios. Só que o português ele estava entre o gume e a espada. O português olhava, bom, se eu não usar os índios para conhecer o território, quem eu vou usar? Detalhe, o número de escravos africanos tinham reduzido. Então, ou seja, os índios voltaram a ter destaque. Beleza? Além disso, você tem esses índios como conhecedores do território. Só que ele podia ser conhecedor, mas ele não tinha necessidade de ser escravo. Mas eles queriam escravizar, porque havia uma ausência de mão de obra. E quando esses homens empreendem as bandeiras e as entradas, em 1702, 1704, começa as primeiras descobertas de ouro / minerais em Minas Gerais. E aí, senhores, já em 1765, por exemplo, o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. À toa isso? Óbvio que não. A presença de ouro e prata trouxe o eixo político do Nordeste para o Sudeste. 1765, já o Rio de Janeiro se torna capital. Beleza isso? O Tratado de Madrid em 1750 vai dar o contorno que você conhece do Brasil hoje, claro. Posteriormente a gente vai comprar o Acre, vamos ter alguns conflitos separatistas no Sul. Mas, oficialmente, a divisão que nós temos hoje do Brasil, nós devemos ao Tratado de Madrid, em 1750. Senhores, então, é uma aula um pouco questionada, né? Porque essas medidas aqui, elas vão contra justamente os jesuítas, que são funcionários da Igreja Católica. Tá? Então, ou seja, a questão indígena no Brasil, ela refloresta, né? Além disso, eu acho que eu até esqueci de falar, além do sertanismo de contrato, esses caras também vão fazer os apresamentos, onde eles vão aprisionar os índios. Beleza? Tratar como se fossem escravos, funcionários próprios, uma prática proibida. Então, senhores, essa interiorização e expansão das fronteiras, elas se interligam por conta da ausência de fronteiras, e, obviamente, expansão das fronteiras em busca de recuperação econômica portuguesa.
E aí, senhores, ó, você tem um avanço da pecuária no sul, você tem um avanço da produção de algodão no Maranhão, você tem o avanço das drogas do sertão, beleza? Pimenta, noz moscada, tudo, beleza? Você tem a descoberta de ouro e diamante, 1734, você já tem a fundação da Diamantina. Você tem a produção de cana-de-açúcar no Rio de Janeiro intensificada, para trocar por cachaça. Você tem começo da expansão para o Centro-Oeste. Então, quando você tem essa nova dinâmica territorial, o Brasil ele vai começando, ó, a assumir, isso especialmente depois de 1750, a assumir novos formatos. E aí, a colonização, ela, de fato, toma uma nova dinâmica. E, no século XVIII, os bandeirantes e as entradas são as principais formas de se explorar o território. Beleza é isso, senhores? Acho que isso explica um pouquinho o poderio econômico paulista. Né? Paulista é uma cidade, São Paulo é uma cidade global, uma cidade... Né? Beleza, senhores? Ó, beijo em todos, espero que tenha sido suficiente essa aula aí. Tchau, tchau.